Boa noite, senhora presidente, boa noite aos meus colegas, boa noite a quem está presente nos assistindo hoje, boa noite a quem está nos ouvindo pelas mídias sociais e quem vai nos escutar no sábado de manhã pela Rádio Caibi. Quando, às vezes, eu sempre uso uma fala que quando a gente começa a ficar um pouco frustrado com algumas coisas, a gente se retira um pouco da situação, a gente começa a observar mais e aí a gente consegue voltar ao lugar da gente. E foi o que eu fiz há uns 15 dias atrás. Eu não usei a palavra livre, eu observei mais, porque tem coisas na política que a gente precisa observar, que a gente precisa nos cuidar, porque a energia do momento vai tomando conta, né? E vai tirando nós do centro, de quem nós somos. E se tem algo que eu preservo muito, é ser verdadeiro e permanecer dentro das minhas convicções, dentro do que eu penso, dentro do que eu defendo, dentro da questão ética, do que eu trago da minha família, de casa, né? E quando nós estávamos falando sobre o processo de evolução, eu me veio em mente algo que fazia muito tempo que eu não pensava. Quando o meu pai veio para Caibi e o meu avô, que eles compraram a terra lá na Linha Glória, o meu pai lavrava a terra com aquele negócio para pôr no boi, ele ajudava os boi para lavrar. E pensa o sofrimento que era aquilo. Tá? O meu pai tem 74 anos. Hoje, no mesmo local, existe uma produção, existe algo na tecnologia para Caibi que está sendo referência para Caibi, no mesmo local que o meu pai lavrava lá com os boi na canga. Essa é a evolução. E isso, a evolução acontece em tudo. Não é só lá. Hoje continua lá a terra, continua sendo Chiesa, porque eu tenho de sobrenome de casa Chiesa, e hoje é referência para Caibi, no mesmo local. Por quê? Porque teve gente lá que olhou para aquilo de outra forma, a evolução veio vindo, a tecnologia veio vindo, e você não pode ficar lá como era. Você tem que continuar com essa evolução. E é isso que vem acontecendo no nosso município de Caibi. Seria uma vergonha, né, para o nosso município se nós ficássemos lá e hoje nós não faríamos tanta coisa, tanta obra com os 4 milhões que vem. Então, nós temos que pensar isso. Então, é evolução. E dou parabéns à administração, dou parabéns, porque a gente não pode falar das obras que estão sendo feitas, mas porque é evolução. E nós precisamos trabalhar. Como nós aqui, enquanto vereadores, nós não poderíamos estar aqui sentados de braço cruzado, esperando as coisas acontecer, cair do céu. E nem rezar, ficar rezando lá o terço 10 vezes por dia e ficar de braço cruzado, esperando Deus colocar as coisas no nosso colo. Nós precisamos de trabalho. É isso que nós estamos fazendo aqui. Quando nós vamos em busca de coisas novas, quando nós vamos em busca de reivindicações, nós estamos fazendo nosso trabalho. E hoje eu represento um partido. Não gostaria de ser oposição hoje. Vou ser bem sincera, porque eu gosto das coisas certas. Não gostaria de ser oposição, mas hoje eu sou oposição. Hoje eu defendo um partido com a sigla de MDB. Por quê? Porque eu tenho uma história nele. Não foi do nada que eu resolvi estar no MDB. Eu tenho uma história. E quando eu paro e sento, eu lembro dessa história. Eu lembro das convicções, eu lembro do que eu vivi enquanto criança, eu lembro das coisas que eu passei dentro desse partido, com as pessoas que hoje eu convivo. E se tem algo que eu aprendi muito na minha família, é lealdade e ética. Então, se eu não for leal ao partido que hoje eu estou defendendo, quem sou eu? Se eu não for leal ao partido que me colocou aqui, independente se eu quisesse ou não, quem sou eu? Qual é a minha ética enquanto pessoa? Posso não concordar com várias coisas, porque é uma evolução. Posso não concordar, posso discordar de algumas coisas, posso pensar diferente, posso, porque eu não sou eles, eu sou eu. E eu vou colocar a minha posição e as minhas opiniões, porque nós temos que ser verdadeiros, e na política é isso. O que todo mundo fala? Por que ninguém quer ser político hoje?
Porque as pessoas dizem, os políticos são o quê? E aí eu vou fazer igual? Ou eu vou fazer o diferente? É isso que nós temos que pensar, gente. Nós estamos aqui porque nós não somos a maioria. Caibi tem 6.000 habitantes, nós estamos aqui em 9. 9 pessoas que o Caibi confiou em nós e disse, vão lá, que vocês vão me representar. E aí nós vamos ficar de braço cruzado. Quando nós, enquanto oposição, reivindicamos de algumas coisas, é para defender o partido que hoje está ali. Porque nós temos filiados, 1.000 e poucos filiados pelo MDB, gente. Esses 1.000 e poucos, eu tenho que ser leais a eles. Eu tenho que defender o meu partido. Senão, por que eu estaria aqui? Você já imaginou um pai com todos os filhos que pensam a mesma cabeça, dizem sim, amém para tudo? Qual é essa família? E nós somos uma família, Caibi é uma família. Cada um pensa de uma forma diferente, é isso que nós precisamos defender aqui, independente de qualquer coisa. Quando se fala do concurso público, que o Gilmar falou, eu já fiz concurso público, eu já fiz vestibular, tem aqui a Paola, que fez vestibular, você fica ansioso, esperando, a família toda fica esperando o resultado. Por quê? Porque você quer entrar, você quer trabalhar, você quer ser remunerado. E cria uma expectativa toda. Existe gasto financeiro, existe gasto de transporte para a pessoa se deslocar até o lugar da prova, existe gasto para inscrição, a pessoa tem que pagar a inscrição, existe gasto do poder público para pagar a empresa que faz o concurso, existe gasto do poder público para pagar lá as pessoas que foram lá para cuidar. Foram lá, existe porque eles vão ter que pagar eles com hora extra, ou de qualquer forma, o poder público vai pagar essas pessoas que saíram do seu trabalho para estar lá. Existe todo o envolvimento de uma sociedade toda esperando um resultado. E aí nós vamos fazer o quê? Ficar de braços cruzados esperando? Quando eu fui convocada para ser membro da comissão, eu não queria, porque eu achei que eu não tinha capacidade para isso, bem sinceramente. Ou eu vou e eu analiso, ou eu não vou. E eu achei que eu não tinha condições. Mas vamos lá, vamos se desafiar, porque a minha vida sempre foi construída com desafio. Eu nunca ganhei nada de graça. Eu nunca tive uma oportunidade de fazer um concurso e alguém dizer, não, a vaga é tua. Eu tive que ir lá estudar. Como as pessoas que estavam aqui também tiveram que estudar. E aí, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando nossa primeira reunião, enquanto comissão, nossa, veio um monte de documento, não veio? Quando eu vi aquilo, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Fui ler. Porque eu não estudei, não entendo de lei. Eu entendo de nutrição, de pedagogia, de psicologia, de saúde, mas eu não entendo de lei. Então, eu tinha que ler. Aí, começou, não teve um encontro, não teve outro encontro, não teve outro encontro. Eu fui procurar, porque eu pensei, ou ninguém me falou nada, ou o que está acontecendo? E aí, eu comecei a achar os processos. Lá que todo mundo está a nível de todo mundo. Tem um primeiro lá que o promotor diz, para tanto seria necessária a apresentação de novo projeto de lei de iniciativa da própria Câmara Municipal que observe integralmente o devido processo legislativo. Então, só faltava nós nos reunir e retificar essa situação. Aí depois veio a conclusão do parecer jurídico de que conclui-se que, à luz da jurisprudência e dos elementos constantes nos autos, é juridicamente possível a retificação do item no edital referente à remuneração dos cargos, com vistas à preservação do concurso e dos seus efeitos válidos. Tal medida encontra amparo no princípio da legalidade e na autotutela administrativa, sendo recomendável que seja efetivada antes da homologação do certame. É isso, gente. Eu não estou dizendo que um está errado, que o outro está errado. Eu estou dizendo que a população está esperando. O povo está esperando, as pessoas que fizeram o concurso, que passaram. Existem famílias precisando de condições financeiras, gente. Precisando de trabalho.
É isso que nós temos que pensar. Nós estamos aqui representando o povo. E eu já estive nesse lugar, esperando uma resposta de um concurso público, esperando uma resposta de um vestibular, lá, louca, minha família toda, e falava com um, pedia, e daí, você dizia, ai, não sei o que decidiram, não sei como é que vai ficar. Envolve questão social, questão econômica, questão de saúde. Nós falamos tanto em saúde aqui, nós falamos tanto em assistência social, nós falamos tanto em educação. É isso que eu quero que nós olhamos. Eu não falo de partido nenhum. Eu falo da nossa população. Eu falo das demandas que nós precisamos sanar. Eu não sou nada aqui se não é os meus colegas. Eu não sou ninguém aqui. E principalmente a população, porque é elas que trazem as demandas para a gente. É a população que vem e traz as demandas do lixo. Não fui eu que fui procurar o lixo. Não fui eu que fui procurar a indicação que eu fiz hoje. Não fui eu que fui procurar lá na frente do hospital aquele buraco que está lá ainda, que a indicação que eu fiz é 15, a primeira indicação que eu fiz. Não é eu sozinha. Eu só estou representando as pessoas que vêm à minha procura. E eu vou lutar para que isso seja assim, na verdade, na integridade, na ética, na lealdade. Porque sem isso, quem sou eu? Que vergonha para minha família, isso que eu tenho muito em mim. Que vergonha para minha família se eu não representar elas bem também. Porque a minha família fez história aqui também. Fez história no município. É isso que eu quero que nós, enquanto vereadores, não é nós, um é melhor do que o outro, porque nós somos todos iguais aqui. Mas é nós olhar para aquele arado que o meu pai carregava lá com os boi, e olhar hoje é tecnologia, e nós não temos mais do que a nossa obrigação de fazer com que isso continue. O meu muito obrigado a todos.